Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu trouxe um vídeo para vocês, para a gente começar uma nova série de vídeos aqui no canal, que é Conhecendo Sebos no Rio. Então, a minha ideia é que eu traga, assim, periodicamente, um vídeo, né, de algumas trocas, compras que eu fizer em algum sebo, mostrar um pouco do sebo para vocês, aonde é, como chegar e tal, e dar as minhas impressões, tá? Então, hoje nós estamos inaugurando essa série e então eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho do sebo que a gente vai conhecer hoje, que é o Beta de Aquários, tá? É um sebo que fica no bairro do Catete, aqui no Rio, e ele é fácil, muito facilmente acessado de metrô, né? Então, o metrô, você pega o metrô em direção à Zona Sul, de onde é que você esteja indo, e desce na estação do Catete. Na estação do Catete, você vai sair pela saída A, pela saída Rua do Catete, e aí andou, assim, brincadeira, assim, 200 metros, você tá no Sebo. O Sebo, ele não tem uma placa muito grande do lado de fora, tá? Ele é um lugar meio, é, é, assim, não dá pra ver muito de fora, dá pra ver que é uma loja, mas não dá pra ver que é o sebo Beta de Aquários, tá? Mas eu gravei um pouquinho assim da entrada pra vocês verem como é que é. E, gente, esse sebo, ele mudou de lugar, ele era em outra rua e agora ele mudou de lugar, mas esse sebo, ele tem uma seleção bem legal, né? Ele é um sebo médio, tamanho médio, mas ele tem uma seleção bem legal de livros e, além disso, eles têm algumas ilhas, bancas, né? Que depois eu vou também mostrar umas imagens para vocês, com as seleções, né? Então tem algumas seleções que tem livros novos, livros no plástico. Tem algumas seleções que tem alguns livros best-seller, né? Então, muitos livros de romance, suspense e tal, assim, livros, né? Dos mais vendidos. E dependendo, né? Eu fui trocar livros no sebo. Então, eu levei alguns livros que eu tinha aqui e consegui uma troca. Mas dependendo, você troca nessas mesas específicas, né? Então você pode trocar por livros dessas mesas ou, enfim, conseguir um crédito, né? Vai depender da avaliação que o sebo fizer. Então, como eu falei, eu fiz essas trocas, eu levei ali uma quantidade de livros, acho que foram 10 livros, e troquei por os livros que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, gente, agora vamos aos livros que eu troquei no sebo. Primeiro livro que eu troquei, gente, foi
Esse livro aqui, que é o Underground Railroad, do Colson Whitehead. Esse livro tá nessa edição da Tag, muito bonita. Ele custou só R$ 20, tá, gente? O preço dele lá no sebo tava R$ 20. É uma edição da Tag, capa dura. Esse livro, ele teve um filme baseado nele, se eu não me engano. Foi esse? Não, foi um outro livro do autor, né? Foi o Reformatório Níquel, que virou um filme ano passado, que concorreu ao Oscar, etc, etc. E esse livro aqui eu vou mostrar para vocês. Nas edições da Tag, a gente tem essa jacketzinha, né, essa capa. A gente vem também uma revistinha, né? Então, com alguns textos sobre o livro e o livro em si. Eu achei essa edição muito bonita da Tag, né? Esse é um livro que fala um pouco sobre, eu acho que são esses caminhos, né, que algumas pessoas escravizadas nos Estados Unidos usavam para fugir das plantações, né, das plantations. Então, esse livro aqui eu comprei, ele é um pouco grossinho, mas uma capa dura, achei muito bonito. E tava R$ 20, achei que valeu muito a pena. Outro livro que eu trouxe tinha tinha uma seleção, gente, bastante extensiva da editora Todavia, né? É engraçado isso porque a Todavia é uma editora que costuma ser um pouco cara, né? No livros novos. Mas lá tinha uma mesa com vários livros da editora que eram novos e seminovos e estavam R$ 10, né? Ou para troca como eu levei. Então, esse aqui é o De Duas Uma, Daniel Sada, da editora Todavia. Esse livro aqui atrás diz: As irmãs Gamal, gêmeas idênticas, são habitantes de uma cidadezinha interiorana no México, onde trabalham como costureiras. Mesmo depois de adultas, elas cultivam um certo prazer perverso em confundir as pessoas a respeito de suas identidades. E isso vale até mesmo para seus pretendentes. Mas será que isso vai ajudá-las a encontrar amor de suas vidas o mais rápido possível? A resposta está nessa fábula vertiginosa e cômica de Daniel Sada, um dos gigantes da literatura latino-americana contemporânea. Na verdade, o que me vendeu esse livro foi essa última frase, né? Que ele é um dos grandes nomes da literatura latino-americana contemporânea, que é uma literatura que eu gosto muito e tenho muito interesse em conhecer mais autores de mais países, né? Então, esse autor aqui, ele é mexicano e eu acho que eu não li ainda nenhum livro de um autor mexicano, quer dizer, não, li sim, tô falando besteira, mas quero ler mais livros de autores mexicanos, né? Então, esse aqui, ele é bem curtinho, tava lá. Se alguém já leu também, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse livro, mas achei interessante e quero saber se alguém conhecia já. Outro livro da editora Todavia, que tinha nessa banquinha de R$ 10, foi esse aqui, Karen, de Ana Teresa Pereira. Esse livro também é da editora Todavia e acho que a autora é portuguesa, isso. A autora é portuguesa e esse livro eu achei aquelas premissas interessantes, né? Porque aqui atrás diz: uma jovem mulher acorda numa cama que aparentemente não é a sua. Tem alguns ferimentos porque assim lhe dizem. Arriscou-se para o outro lado de uma cascata. Chama-se Karen, ou tudo isso foi inventado numa trama diabólica. Seu presente, assim como o próprio passado, parece fruto de uma alucinação. Ou seja, meio misterioso, né? Não sei, assim, eu gosto dessas coisas de amnésia, né? Tipo, pessoas que acordam não sabem onde estão, o que estão fazendo, né? Então, achei interessante. Acho esse livro bem bonito, assim, a capa. E esse livro fez um certo sucesso há algum tempo, né? Acredito que algumas pessoas devem ter lido. Então, se você já leu, comenta aí se ele é bom mesmo, se é interessante, para eu já saber. Outro livro que eu peguei, né, fora dessa seção das ilhas, né, com livros de R$ 10, foi esse aqui da Susan Sontag, Doença como Metáfora, AIDS e suas metáforas. Então, aqui ela vai falar um pouco sobre, são dois ensaios dela, falando um pouco sobre a doença, né? E acredito que o estigma que persegue a doença, principalmente a AIDS, né, gente? É uma doença que a gente sabe que houve muita desinformação, muito preconceito no início dos diagnósticos, e
e que, enfim, criou uma onda meio de pânico mesmo nos anos 80, e que eu acho que ela vai falar justamente sobre isso aqui. Então, me interessa esse tema, né? São ensaios, então é um pensamento, né? Uma elucubração da Susan Sontag, que é uma pensadora que eu gosto bastante, eu já li outras coisas dela, e então esse aqui me interessa. Esse aqui também acho que algumas pessoas devem ter lido, se já leu, me comenta aí o que que achou, né, e tal, se achou as opiniões dela acertadas sobre a doença ou não, enfim. Gente, agora outro livro que eu peguei nessa banquinha de 10 e tá no plástico ainda, é o Antônio Cândido na sala de aula, Caderno de Análise Literária. Achei interessante, ó, ele tá no plástico ainda para vocês verem, tá vendo? Eu nem tirei ainda. E eu não conhecia esse livro do Antônio Cândido. Tinha alguns outros do Antônio Cândido, mas nenhum que estivesse na minha lista. Então, achei interessante porque junta, né, justamente aquilo que é o meu objeto de trabalho, que é a literatura e a sala de aula. Então, acredito que devam ser ensaios, tá? Não sei. Outro livro que está dentro do plástico e que eu comprei lá é esse aqui, Ecos Líricos, da Marina peraí. Marina Tsvetaeva. Difícil falar esse nome, mas consegui no final, gente. São poemas e prosas a grandes poetas. Da Bazar do Tempo, a edição. Então, uma antologiazinha, né, dessa poeta, dessa escritora Marina, falando um pouco sobre, acho que, grandes poetas que influenciaram, né, ou que ela gostava e tal. E eu achei interessante. Uma edição bonita também, tá vendo? E eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro poesia. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando, né, dando umas indicações para quem quer gostar de poesia. E eu acho que, gente, poesia a gente tem que desmistificar. A gente cria um mito em cima dela e ela não é esse bicho de sete cabeças. Então, comecem a ler poesia, tá? Gostem de poesia, porque é uma delícia. Então, eu comprei esse aqui. E, por último, mas não menos importante, gente, eu comprei outro livro de uma edição da Tag também, mas esse aqui, ele era de outra tag, né? Tem duas tags. Então, essa aqui era que é capa mole, né? Não é capa dura, não tava no box, enfim. Esse aqui tá um pouco diferente. Ele tem essa jacket por cima, bonitinha, né? Mas o livro mesmo, a capa dele, vou mostrar pra vocês. A capa é essa aqui. O dia em que Selma sonhou com o Okapi, da Marina Leck. Esse livro, ele tem uma premissa também que me interessou, que é toda vez que a Selma, essa personagem, sonha com o Okapi, que é esse animalzinho aqui na frente, alguma pessoa morre ali na cidade dela. Eu achei meio realismo mágico, né? Achei interessante. Então, tem esse toque aí, e eu acho que ele vai ser uma coisa, um tipo de literatura que eu gosto muito, que é das pequenezas, né? Das miudezas ali de uma cidade, de uma comunidade específica. Eu gosto muito de livros assim. Eu acho eles bem assim sensíveis, né? Eles geralmente pegam facetas de vários personagens e debatem isso. Então, assim, estou ansiosa por esse livro. Esse livro eu acho que ele já saiu pela Planeta, ele ia sair com a Planeta. Eu acho que ele já saiu já fora da tag, assim como aquele outro que eu mostrei do Underground Railroad. Também já saiu fora da tag. E essa edição também custou R$ 20, então achei que valeu a pena, né? E achei muito bonitinho. Aqui tá a bunda do bicho, aqui tá a cabeça. E aqui a bunda, né? Então, a edição muito bonitinha. Vem com essa jacketzinha também, né? Com os personagens, bonitinha demais. Muito maneira aqui dentro também. Então foi isso, gente. Esses foram os livros que eu consegui trocar lá no sebo Beta de Aquários, no Catete. E comentem aí se vocês gostaram dessa série, né? Se vocês querem mais vídeos como esse, né? Então a minha ideia é que eu mostre diferentes sebos aqui no Rio. Se você tem uma indicação de sebo aqui no Rio para eu fazer vídeo, coloque aqui embaixo também, tá, gente? Porque eu quero trazer coisas bem variadas, né? Sebos bem variados
e pra galera conhecer, quem não é do Rio ou quem é do Rio, mas não conhece muito os sebos, né. Eu sou uma apaixonada por sebos há muito tempo, adoro essa coisa dos livros circularem, né, bota coisa que não cabe mais como uma literatura que você gosta, compra coisas que você gosta, então eu acho isso muito legal, e é uma alternativa muito boa para quem não consegue, né, gente, arcar com um livro novo, que infelizmente a gente sabe que um preço de livro novo, lançamento, não sai menos de 50, R$ 60 um livro fino, né? Isso a gente está falando um livro barato, porque infelizmente a gente sabe que o mercado literário está muito caro e dessa forma, né, comprando nos sebos, ajudando esses livros usados, você consegue fazer circular a literatura, ter acesso a coisas que você talvez não conseguiria. É claro que para quem gosta de ler livros mais lançamentos, assim, é difícil, porque não vai ter realmente no sebo, mas você no sebo consegue garimpar muita coisa legal, consegue achar muita coisa legal, então indico muito para vocês, gente. É isso, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar o like também, se você gostou desse vídeo, compartilhar com outras pessoas para elas conhecerem sebos e deixar o seu comentário aqui embaixo, me indicando algum sebo, comentando os livros, beleza, gente? Foi isso por hoje. Um beijo e até a próxima.